Olá, eu sou a professora Miriam Araújo de Oliveira, sou tecnóloga em gestão ambiental e sou mestranda do curso de Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal do Piauí. Eu vou apresentar para vocês a disciplina de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, que será dividida em 3 partes. A primeira unidade, ela terá como tema principal a definição, características e classificação dos resíduos sólidos. Em seguida, teremos a unidade 2, com conceitos de gestão e gerenciamento de resíduos. E, em seguida, teremos a unidade 3 com os principais aspectos legais e normativos da área de resíduos sólidos. Bom, na primeira unidade, nós vamos trabalhar principalmente a questão de origem, definição, os tipos, a classificação, as características físicas, químicas e biológicas dos resíduos e os impactos destes ao meio ambiente. Na segunda unidade, nós vamos trabalhar o gerenciamento integrado de resíduos, como ele deve ser implantado nos municípios, o sistema de limpeza urbana e, além disso, as técnicas de tratamento e disposição final de resíduos e melhorias para identificar, controlar, minimizar ou eliminar os resíduos. Já na terceira unidade, vamos trabalhar sobre a questão da gestão de resíduos no Brasil, as principais legislações a respeito, as normas técnicas, principalmente da ABNT, e as resoluções que envolvem esse contexto da problemática de resíduos, com foco principal a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Será este nosso conteúdo programático e eu espero que todos compreendam o assunto no final da disciplina. Dando início à nossa disciplina de Gerenciamento Integrado de Resíduos, vamos para a nossa primeira unidade, que trata da definição, características e classificação dos resíduos sólidos. Bom, o que são resíduos sólidos? De acordo com a NBR 10.004 da ABNT de 2004, resíduos sólidos são resíduos nos estados sólidos e semissólido que resultam das atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços de varrição. Um outro conceito que podemos definir os resíduos sólidos é aquele dado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, dada pela Lei 12.305 de 2010, que diz que resíduos sólidos são material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se propõe proceder ou se está obrigado a proceder nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou ainda exigem para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. E o que são rejeitos? A gente tem essa diferenciação entre resíduo e rejeito que torna uma certa dificuldade na compreensão dos dois. Nós vimos o que são resíduos sólidos. Já os rejeitos, estes são aqueles materiais que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. São aqueles que não têm outro tipo de destinação que possa ser encaminhado para outro ciclo produtivo com a reciclagem ou a reutilização do mesmo. Os resíduos eles podem ser classificados quanto à sua natureza ou origem e pelo seu grau de periculosidade. A classificação dos resíduos ela envolve a identificação do processo ou atividade que lhes deu origem e de seus constituintes e características, e a comparação desses constituintes com listagens de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido. Então, dessa forma, quanto à natureza ou origem, os resíduos podem ser domésticos ou residenciais, que são aqueles resíduos gerados nas atividades diárias em casa. Os resíduos comerciais, que são os resíduos gerados em estabelecimentos comerciais ou de acordo com a atividade desenvolvida nesse estabelecimento. Temos os resíduos de limpeza urbana, que são aqueles presentes nos logradouros públicos de responsabilidade da prefeitura, que são resultantes tanto de podas de árvores, de folhas, de pó, quanto de materiais descartados pela população em locais inadequados. Temos ainda o resíduo industrial, que é aquele gerado por atividades industriais em qualquer estabelecimento que tenha esse tipo de atividade.
e os resíduos dos serviços de saúde, que compreendem todos os resíduos gerados nos estabelecimentos de saúde humana e animal, hospitais, clínicas, farmácias e clínicas veterinárias. E os resíduos de portos, aeroportos e terminais rodoferroviários, que são resíduos gerados tanto nos terminais como dentro dos transportes, dentro dos navios, dos aviões ou dos ônibus, quaisquer que sejam. Temos ainda os resíduos agrícolas, que são formados basicamente por restos de embalagens de agrotóxicos, impregnados de pesticidas, fertilizantes, utilizados na agricultura. Temos ainda os resíduos da construção civil, que são gerados em construções, reformas, reparos, demolições de obras de construção civil, incluídos todos aqueles resultantes da preparação e escavação do terreno para qualquer tipo de atividade ou construção civil. Temos ainda os resíduos de mineração, que são aqueles gerados na atividade de pesquisa, extração e beneficiamento de minérios. Quanto à natureza e origem, foram estes os principais resíduos classificados, principalmente pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Já quanto à periculosidade, os resíduos podem ser classificados em perigosos, que de acordo com a BNT estão classificados na classe 1, e não perigosos, que são classe 2. A classe 2 ela é dividida ainda entre classe 2A não inertes e classe 2B inertes. E o que são esses resíduos? De acordo com a BNT, NBR 10.004 de 2004, resíduos perigosos de classe 1 são aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental de acordo com o regulamento, com lei ou norma técnica. Exemplo disso são solventes, borras de tinta, óleos lubrificantes, cinzas provenientes de incineração. São estes alguns tipos de resíduos que podem vir causar algum dano à saúde pública ou à qualidade ambiental, classificados pela BNT como resíduos perigosos de classe 1. Já os de classe 2A, os resíduos não perigosos não inertes, eles podem ter propriedades como biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água e não apresentam quaisquer riscos de contaminação ou perigo à saúde pública ou ao meio ambiente. Um exemplo disso é a madeira e os resíduos orgânicos em geral. Já os classe 2B, que são os resíduos não perigosos e inertes, são aqueles que, por suas características específicas, eles não oferecem risco à saúde e ao meio ambiente e, ao serem submetidos aos testes de solubilização, não tem nenhum de seus constituintes solubilizados em concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se o aspecto de cor, turbidez, dureza e sabor. Exemplos disso é o papel, papelão, copos descartáveis, o vidro, entre outros. Quanto às características físicas, químicas e bacteriológicas dos resíduos, temos as seguintes classificações. Quanto às características físicas, temos a geração per capita, que é aquela quantidade de resíduos gerado por pessoa. Temos a composição gravimétrica, que é a separação do tipo de resíduo pela quantidade, ou seja, a porcentagem de cada tipo de resíduo gerado, por exemplo, qual a porcentagem de papel, papelão, plástico ou vidro, ou de acordo com o tipo de resíduo gerado, dentro de uma atividade específica ou de um tipo de resíduo gerado específico. Temos o peso específico aparente, o teor de umidade e a compressividade. Além disso, temos as características químicas, que tratam do poder calorífico, o potencial hidrogênio iônico, a composição química, a relação carbono-nitrogênio. E quanto às características biológicas, os resíduos podem apresentar aquelas determinadas pela população microbiana e dos agentes patogênicos presentes na massa do resíduo. Bom, os resíduos eles ainda podem causar, e a principal dificuldade de toda essa problemática dos resíduos que se discute atualmente são aqueles impactos provocados destes quando dispostos inadequadamente ao meio ambiente.
O resíduo descartado inadequadamente, ele pode provocar poluição dos recursos hídricos. Temos visto diversos casos, principalmente tanto a parte de resíduos sólidos quanto de esgoto industrial e doméstico lançados em corpos d'água, que venham a afetar diretamente a fauna e a flora aquática e a qualidade desse curso, qualidade da água. Isso afeta diretamente a qualidade de vida de toda a população, tendo em vista a necessidade desse bem para manutenção da vida. Temos ainda a contaminação e a degradação do solo, tendo em vista que a maioria dos municípios do Brasil dispõe seus resíduos diretamente sobre o solo, ainda de forma sem nenhuma proteção ou impermeabilização, causando a contaminação e a degradação deste, além de formas de disposição e destinação como a queima destes ao solo, que afeta diretamente sua qualidade e as suas propriedades químicas e físicas. Além disso, os resíduos dispostos de forma inadequada podem proliferar vetores de diversas doenças e pondo em risco a saúde pública. Então, a disposição inadequada dos resíduos, a sua grande geração e a dificuldade de não se gerenciar adequadamente estes resíduos, que é a problemática atual do nosso país, acabam por afetar diretamente a qualidade de vida da população, tendo em vista os impactos no meio ambiente provocados por este. Esta foi a nossa unidade 1 e agora nós vamos dar início à nossa segunda unidade.